Romanos 13, do verso 1 até o verso 7. Eu estou lendo na revista e atualizada, tá bom? Diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Está aqui um dos textos mais difíceis de Paulo, e principalmente nesse momento que nós estamos passando. Parece que Paulo coloca um texto meio que aleatório, né? Ele está falando aqui sobre prática, sobre justificação, sobre fé. Ele vem falando sobre salvação. De repente, no capítulo 12, Paulo muda e começa a falar sobre como colocar na prática tudo aquilo que ele falou para trás. E ele fala no versículo 1 e 2 sobre a mente transformada. Depois ele fala sobre comunidade. E agora, e no final da semana passada, fala sobre o mal. E de repente parece que Paulo traz política. Como assim, Paulo? Você está falando sobre política, autoridade, governo? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, com muita humildade, olhando para esse texto, né? E justamente tinha que ser 13, né? Bom, só um comentário, nada mais. Eu vou acabar com essa piada e termino aqui. Bom, para crianças, meninos, preste atenção aqui, ó. Vocês receberam aí um belo desenho, né? Para vocês colorirem. Essa história que vocês receberam, opa, pega um pano, por favor. Acho que tem um pano ali, ó. Derrubou uma água. Vamos lá. Essa história que vocês receberam, meninos, ela é a história de Pedro na escola dele. Acho que vocês viram aí, né? Bom, as crianças, elas estavam jogando bola numa área e de repente uma das crianças chuta a bola e a bola vai para um outro espaço, para um outro lugar. E lá onde a bola cai, tem uma placa falando assim, ó, não pode jogar bola aqui. E aí, o guarda da escola, que chama Seu Mauro, ele viu que a bola estava lá, ele foi para poder pegar a bola e perguntou, quem que jogou a bola aqui? Aí Pedro levanta a mão e fala, olha, fui eu, Seu Mauro, que joguei a bola aí. Fui eu que joguei a bola. E o guarda suspirou e ele devolveu a bola para o Pedro. Tudo bem, Pedro, disse ele, mas lembre, a regra não é para atrapalhar, mas a regra existe para proteger. Aí Pedro ficou surpreso e perguntou, proteger? Mas proteger de quê? Que ele perguntou. Aí o guarda respondeu, olha, de um vidro quebrado, de uma criança que pode se machucar. Ou seja, as regras que elas existem, elas são como o quê? Como cercas. E elas mostram até onde é seguro poder brincar. Por isso que existem algumas regras. Pedro ficou quieto por um instante e depois ele virou para o seu Mauro e perguntou, então, quem colocou essas regras aqui? Quem que vocês acham, crianças, que colocou essas regras aqui? Segurança, exato. O guarda, o seu Mauro, sorriu e falou, olha, algumas escolas, acho que nas escolas de vocês, nos prédios onde vocês moram, tem regras, né? Algumas escolas colocam as regras. Exatamente, está vendo? Tem regras, mas no final das contas, sabe quem é que coloca essas regras? É Deus, não de subir na árvore,
mas Deus coloca ali algumas regras, e elas existem para que possam ter ordem na sociedade. Ou seja, sem ordem, o que acontece? O mundo vira uma bagunça, crianças. Vocês concordam? Não pode bater nos colegas. Para quê? Para que não seja bagunça. Então tem que ter regras. Para não empurrar, exatamente. Vocês estão bem cientes das regras, né? E quando existem regras, nós devemos o quê? Cumprir, obedecer às regras. E quando a gente obedece, mesmo que ninguém esteja olhando que nós estamos obedecendo, nós mostramos que nós confiamos em quê? Em Deus. E é isso que o texto aqui de Romanos vai nos falar. Vai nos falar sobre Deus que criou regras para que o mundo não fosse um caos. E a gente não precisa cumprir as regras só para que os outros possam ver. A gente cumpre as regras para poder glorificar a Deus, para que Deus possa ser honrado através das nossas vidas, tá bom? Então, esse desenho que vocês receberam é de Pedro convivendo com as regras, mas também eu sei que vocês têm algumas regras que vocês precisam cumprir, não é? E essas regras existem para que possa ter ordem. E o guardinha é uma pessoa boa, ele estava ali para poder fazer a roda. Também é uma regra, Isso aí. Isso que o texto vai falar, sobre autoridades e como a gente obedece a essas nossas autoridades. Bom, estão vendo, adultos? Nossas crianças sabem muito bem sobre regras, sobre autoridades e como obedecer. E é isso que o texto de Romanos vai nos falar. Bom, quando nós ouvimos a palavra... criança, faça um belo colorido aí dessa história de Pedro, tá bom? Para os adultos, olha só, quando nós ouvimos a palavra autoridade, algo se move dentro de nós. Já prestaram atenção nisso? Por exemplo, nós estamos andando na rua e de repente você vê uma blitz. Acho que todo mundo aqui, em certa medida, fica com um pavorzinho no coração ali, fica meio apreensivo, a perna fica tremendo, e você está 100% certo. Não tem nenhum problema no seu carro, você não tem nenhum problema no documento, está todo mundo de centro, não tem nenhuma luz queimada. A gente sente ali algum incômodo dentro de nós, né? Para alguns, quando falam sobre autoridade, isso também vai soar como proteção. Para outros, a palavra autoridade ou a existência de autoridade, ela vai soar como uma ameaça. Nós vivemos, queridos, num país que aprendeu a desconfiar do poder e, ao mesmo tempo, tem dia que esse poder ele desaparece, queridos. Nós desconfiamos do governo, da justiça, das instituições, mas nós também sabemos que não tê-los, isso não é uma opção, porque nos levaria ao caos. Depois de Paulo escrever no Romanos capítulo 12, e Paulo vai entrar nesse dilema, né? Porque depois de ele descrever no Romanos 12, sobre a vida cristã marcada pelo amor, pela humildade, pela misericórdia, ele vai terminar com uma frase que nos desarma aqui, lá no versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. A pergunta aqui, queridos, ela é inevitável. E quando o mal ele vem de cima? Porque aqui nós estávamos falando nos versículos anteriores sobre os aspectos de relacionamento. Como nós, enquanto cristãos, devemos nos portar ao tratar com coisas que nos afetam. Mas agora Paulo ele eleva a esfera. Ele está falando sobre um outro contexto, não mais no âmbito pessoal. E quando esse mal ele vem de cima? Não de Deus, mas vem em graus de hierarquia. Quando a injustiça, ela veste toga, ela assina decretos, ela empunha armas. Será que a fé que vence o mal pessoal, nos versículos anteriores, também pode vencer o mal institucional? É nesse cenário, queridos, que Paulo inicia o capítulo 13. Ele traz uma sentença aqui um tanto quanto provocadora para nós. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Os primeiros cristãos, tentem imaginar os cristãos lá em Roma ouvindo sobre isso. Eles estavam sob o governo de Nero. E Nero, como vocês sabem, era um jovem imprevisível e extremamente cruel. Nero tacou fogo em Roma e ele acusou os cristãos de terem incendiado Roma.
E mesmo assim, Paulo não convida os cristãos aqui a uma rebeldia. Ó, vocês cristãos em Roma, que tem um imperador mau sobre suas cabeças, vocês deveriam fazer uma anarquia e se levantar para derrubar esse imperador. Não, Paulo não faz isso. Paulo não convoca os crentes a uma rebeldia, mas ele convoca os crentes a uma consciência. Ele não exalta também aqui, queridos, o poder de César, mas ele aponta para um trono que está acima de todos os tronos. Romanos 13, isso tem que ficar muito claro para nós, por mais que falamos sobre autoridade, sobre governo, sobre espada, sobre magistrados, Romanos 13 não é sobre política. Paulo não está falando sobre política aqui. Paulo está falando sobre soberania, queridos. Isso é uma chave para nós entendermos esse texto. Paulo quer mostrar que Deus continua governando o mundo, mesmo quando o mundo parece ser governado por homens maus. E é só a gente parar e olhar para a história da humanidade. Não só para o século 21, ano 2025, contexto Brasil. Desde que o mundo é mundo, ele é governado por pessoas más e também por pessoas muito boas. Só que Romanos 13 não é para falar sobre esses governos maus ou governos bons. Não é sobre política, é sobre soberania que Paulo fala aqui. A submissão cristã, queridos, a minha e a sua submissão, ela não nasce do medo da espada que Paulo fala aqui. Nós não nos submetemos às autoridades, ao governo, nós não nos submetemos a quem tem o poder civil com medo da ação que ela vai ser gerada. Mas nós submetemos por causa da fé no Deus que ainda reina. E essa é a grande sacada que Paulo traz. A nossa submissão, e a gente vai falar mais sobre isso, ela não é com temor por causa das leis existentes, mas ela deveria ser por causa da nossa submissão a Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E essa é a tensão, queridos, que nós enfrentamos também hoje. Pare e pensem, nós vivemos num Brasil polarizado, não só Brasil, no mundo polarizado, no mundo que existe uma grande desconfiança, no mundo que existe uma grande confusão moral, leis que muitas vezes são escritas e levantadas que afrontam a nossa fé, que afrontam a fé cristã, leis que vão contra o que nós acreditamos aqui, e também temos grandes autoridades que se perdem em poder e em ideologias, ou seja, o mundo político, governo como um todo, ele está um caos, na ótica cristã. Mas antes de rejeitar toda a autoridade, Paulo aqui, ele quer nos convidar a olhar além da autoridade. Deus ainda governa. E a nossa obediência, ela é parte desse plano, para nós podermos refrear o caos que existe. E esse é o tema dessa mensagem, queridos. Deus institui a autoridade. E o cristão, eu e você, se de fato reconhecemos e somos cristãos, nós devemos reconhecer a autoridade. E nós devemos também, Paulo vai falar aqui, discernir os limites dessa autoridade. E nós devemos obedecer com consciência a essa autoridade, a esse governo, a tudo que está instituído. Bom, dividimos esse texto aqui em 3 movimentos. Primeiro nós queremos falar sobre reconhecer a mão de Deus na autoridade, no verso 1 e 2. Queremos falar sobre respeitar o limite da autoridade, no verso 3 e 4. E queremos falar sobre submetermos por consciência e não por medo, do verso 5, 6 e 7. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Queridos, Paulo abre com uma ordem direta aqui, e como falamos, ela é quase que desconcertante. Toda alma, todo ser vivente, todo mundo que existe espalhado pelos 4 cantos dessa terra, todo mundo, cristão ou não cristão, mas obviamente aqui que o foco é para cristão, mas todo mundo deveria se sujeitar às autoridades. E detalhe,
Aqui não é um conselho. Veja bem, se for mal, se for boa, você deveria pensar em se sujeitar à autoridade. Não, aqui é um imperativo, aqui é um mandamento. Paulo está dizendo que todo mundo deveria se sujeitar à autoridade. O verbo que ele usa aqui para sujeitar é hipotasso. Isso significa colocar-se voluntariamente sobre uma estrutura. Não é uma submissão forçada que Paulo está falando aqui, mas é uma escolha consciente nossa. E detalhe, se a gente também lembrar, lá no capítulo 12, versículo 1, Paulo fala sobre a mente transformada. Perceba como é uma construção que Paulo traz aqui. Não tem como, queridos, nós desconectarmos a nosso reconhecimento do senhorio de Cristo sobre nossas vidas e ignorarmos que todas as esferas que envolvem esse reconhecimento começam na mente, na transformação do coração, e deveria nos promover a isso que Paulo está nos apresentando aqui. Ou seja, nós nos submetemos porque a nossa mente foi transformada, porque nós reconhecemos o governo de Cristo sobre nossas vidas, e através do governo de Cristo sobre nossas vidas, da mente transformada, dessa consciência, aí sim, com uma escolha consciente, nós reconhecemos que essa submissão às autoridades. E vejam, desde a criação, queridos, Deus mostrou que a vida, ela floresce na ordem e não no caos. Olha lá para trás, lá em Gênesis. Deus criou céu, luz e trevas, e Ele separou luz e trevas, ou seja, Ele colocou um limite. Ele estabeleceu dia e noite, Ele colocou um limite, uma fronteira. Ele estabeleceu terra e mar, Ele colocou uma fronteira. Ou seja, desde lá de trás, desde a criação do mundo matéria, existe ordem e não caos. Não foi aleatoriamente as coisas foram se misturando. Não, Deus estabeleceu fronteiras. A criação, queridos, ela começou com fronteiras. E aonde há uma fronteira, ali existe uma autoridade. Ou seja, toda forma de governo, portanto, ela é uma extensão, preste atenção nisso, toda forma de governo, ela é uma extensão imperfeita dessa estrutura divina. É o modo como Deus, mesmo após o pecado, Ele continua como contendo o caos que o homem insiste em espalhar. Ou seja, quando a instituição, o governo, e não traga só Brasil, PT na sua cabeça, Bolsonaro, não traga só isso, traga formas de governo, formas como o mundo é orquestrado e administrado, para que não exista um caos. Ou seja, toda forma de governo instituída, ela é em sua imperfeição, uma estrutura divina colocada por Deus para que não haja caos. Wright, ele vai dizer algo bem interessante sobre isso. Deus deseja um mundo ordeiro, não um mundo caótico. E de novo, é só a gente olhar para trás, ver a criação, ver a Escritura, ver como Deus nos trouxe a sua palavra, ver como o mundo foi formado e conduzido. É só nós olharmos para tudo isso, queridos. Nosso Deus é um Deus de ordem, não um Deus de caos. A autoridade civil, ela é um lembrete, queridos, de que o Criador, Ele ainda governa o mundo. Mesmo quando os governantes, eles se esquecem dele. Mesmo quando temos pessoas que não amam a Deus, que não são tementes a Deus, pessoas que são completamente contrárias à fé cristã, pessoas que vivem vidas promíscuas, pessoas que são corruptas, pessoas que roubam, ladrões. Mesmo quando temos pessoas que não têm um caráter, uma índole, elas são um lembrete desse governo de Deus no mundo. E queridos, isso é um freio à desordem. É uma lembrança de que existe algo acima de todos os poderes humanos. E é por isso que Paulo afirma: as autoridades que existem, e não sou eu dizendo, é Paulo falando, as autoridades que existem foram por eles instituídas.
submetam-se ao governo, e todos que existem foram por Deus instituídos. Ou seja, o governo, o verbo que ele usa aqui, o verbo grego para instituídos, ele carrega uma ideia de colocar em ordem, de dispor em posição. Ou seja, Deus não cria o mal político. É a mesma coisa de dizer que Deus criou o mal. Não é o que nós estamos falando aqui, né? Não é sobre Deus olhando para o cenário mal político que nós temos. Deus não cria o mal político, queridos, mas Ele usa até mesmo sistemas falhos de governo para impedir que o mal ele vire regra. C.S. Lewis vai chamar isso, em Cristianismo Puro e Simples, de lei moral. Lei moral é uma bússola gravada por Deus no coração do homem. Todo ser humano na face da terra tem uma bússola gravada que ela aponta para uma moral. O grande aspecto é que ela, por sua medida, ela é corrompida por causa do pecado. Mas todos nós temos isso. Ou seja, toda autoridade legítima, ela existe para reconhecer e não, queridos, para inventar essa moral. Ela não cria o bem e o mal. Ela apenas reflete, ainda que de um modo muito imperfeito, a justiça do Criador. Quando ela deixa de fazer isso, esse governo, essa justiça, ela perde sua legitimidade diante de Deus. Mas aceitar, queridos, essa verdade, ela é tanto quanto difícil para nós. Porque nós queremos justiça, mas nós detestamos nos submetermos à justiça. Nós desconfiamos dos poderes, e há uma razão para desconfiarmos dos poderes. Contudo, quando toda autoridade ela é desprezada, o que sobra, queridos, não é uma liberdade, é uma barbárie. Quando ninguém obedece, o mais forte sempre vence. E Paulo quer evitar justamente isso aqui nas suas palavras. O colapso da ordem que destrói a dignidade humana, queridos. Pensem só no Brasil. Vivemos nessa época de desconfiança, uma desconfiança generalizada. Nossas instituições, elas parecem corrompidas. Decisões, elas parecem ser e soam arbitrariamente. A polarização transformou o nosso país, queridos, num campo de batalha ideológico. E há quem celebre a rebeldia como uma virtude. E há também quem confunde submissão com covardia. Mas Romanos 13 aqui nos chama a um outro caminho, queridos. O caminho da consciência cristã. Submeter-se não é um ato político, ele é espiritual. Submeter-se não é medo da espada, ela é uma confiança no soberano, em Deus. É reconhecer que Deus, queridos, Ele continua governando, mesmo quando os homens erram. O cristão, eu e você, não deveríamos ver a obediência como uma humilhação. Eu tenho que obedecer a esse governo. Mas deveríamos ver isso, queridos, como uma liturgia pública. Um modo de confessar que o reino de Deus, ele é real, mesmo que invisível. E isso não significa, queridos, aceitar toda a injustiça. O mesmo Paulo que escreveu Romanos 13 sobre se submeter, sujeitar, a autoridade foi instituída por Deus, o mesmo Paulo que escreveu Romanos 13, é o mesmo que lá em Atos capítulo 25 apelou à justiça romana quando ele foi acusado injustamente. Ou seja, Paulo obedeceu às leis, mas ele nunca renunciou à sua consciência. Submissão, queridos, não é uma subserviência, uma obediência cega, uma servidão. A subserviência, ela idolatra o poder, mas a submissão, ela reconhece Deus por trás deste poder. A servidão, ela vai dizer sim a tudo que é apresentado para ela. Já a submissão, ela diz sim a Deus. E por isso, ela sabe dizer não quando homens maus
se opõe a Deus. Calvino vai falar algo interessante sobre isso. Ainda que os príncipes sejam indignos, o Senhor os constituiu para exercer o seu juízo no mundo. E às vezes nós nos perguntamos: Deus do céu, por que o Senhor permitiu tanto homem mau, tantas mulheres más na história da humanidade, como líderes deste mundo? Nós não temos essa resposta, queridos. Nós não conseguiríamos responder a isso. Um dia, creio eu, que lá no céu nós poderíamos perguntar para Deus por que disso. Mas Paulo está dizendo, foi Deus que permitiu, foi Deus que instituiu, e Ele instituiu para que o seu governo fosse demonstrado. A fé é madura, querido, a fé do cristão, a fé madura, ela entende exatamente isso. Ela sabe que obedecer a ordem legítima é confessar que há um trono acima de todos os tronos e que esse trono, ele não está vazio, queridos. Por isso Paulo aqui, e vejam, ele não defende governos absolutos aqui, mas Paulo está defendendo, está clamando, está chamando uma igreja viva que vive com discernimento, queridos. Cristãos que vivem com discernimentos. No coração do império, lá, olha para os crentes em Roma, o imperador mau, Nero, ouvindo isso. Os cristãos, eles precisavam mostrar que o evangelho não era uma ameaça à ordem. As atitudes de cada crente ouvinte de Paulo deveriam ser atitudes que não demonstrasse para Nero e seus comandados que ser cristão era um caos na sociedade deles. O evangelho, queridos, ele não deve ser uma ameaça à ordem, mas ele deveria ser uma esperança a essa ordem. A sociedade, ela precisa olhar para os cristãos, para mim e para você, e não nos ver como anarquistas para combater o caos e por aí vai, mas deveria nos ver como uma esperança em meio ao caos que existe. Viver de um modo tão justo, queridos, que mesmo num sistema injusto como o nosso, as pessoas possam olhar para nós e ver que existe algo diferente. Em um país cansado de escândalos e corrupções, onde mentira virou uma estratégia, onde a malícia ela virou um método, o cristão que age com integridade, queridos, ele é um protesto vivo contra esse caos que é instaurado. Nós vencemos o mal com o bem, o que Paulo fala no versículo 21. Reconhecer a mão de Deus na autoridade é o primeiro passo dessa consciência cristã que Paulo nos chama aqui, e é admitir que o mundo não gira ao redor da nossa vontade, queridos, mas sim da providência divina. Há um Deus que governa, e há uma ordem que esse Deus estabeleceu, e há uma missão que nos cabe, queridos, obedecendo não por medo da espada, mas por amor ao rei que impunha essa espada. Versículo 3 e versículo 4. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Guarda essa palavra ministro, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Se nesse primeiro movimento Paulo mostrou de onde vem a autoridade, que ela vem de Deus, agora ele explica para que essa autoridade ela existe. Ela existe para promover o bem e para refrear o mal. Parece antagônico, né?
Olha para os governos maus, como que um governo mau refreia o mal? Mas Paulo está dizendo, a autoridade, por pior que ela seja, instituída por Deus, é para promover o bem e para refrear o mal. A estrutura da frase, queridos, ela é bem simples e bem prática. Queres não temer a autoridade? Se você não quer ter nenhum medo sobre a autoridade, o que ele vai falar? Faz o bem. É simples. É só você fazer o certo. Você não precisa temer nenhuma autoridade. Não há um misticismo aqui. Não há uma coisa entre linhas que Paulo escreveu que a gente tem que começar a procurar. Será que Paulo está falando umas coisas ocultas? Vamos procurar outros textos. Não há algo místico que Paulo fala aqui. Há algo muito simples e muito claro. Ou seja, um senso de realidade. A autoridade, queridos, ela é boa enquanto cumpre o seu papel moral, que nós falamos lá no início. A palavra usada por Paulo aqui é diáconos, ou seja, é a mesma que ele usa para serviço dentro da igreja. Ou seja, a autoridade civil é uma forma de diaconia pública, se a gente pudesse dizer. Ela é um serviço ordenado por Deus para preservar a justiça. A espada que o Estado carrega aqui, ela não é, queridos, um símbolo de tirania, mas ela é um símbolo de responsabilidade. Ela existe para proteger, não para oprimir, para punir o mal, não para silenciar o injusto, por mais que a gente observe completamente o oposto. Paulo não era ingênuo, queridos, e ele sabia que em Roma, a espada nem sempre protegia o inocente. Só olhar, Brasil. Nem sempre a espada protege o inocente. Muitas vezes ela é usada, ela serve à corrupção, ao poder e ao medo, uma imposição. E ainda assim, veja, sempre lembrem do contexto, do público que Paulo escreve. Paulo não sabia que existiria 2025 Brasil e tudo o caos que acontece, não. Mas Deus é soberano, Deus conduz o texto para isso. Mas Roma não é muito distante do que nós vivemos aqui, salve suas proporções. E ainda assim Paulo insiste, a função original da autoridade é conter o mal, não promover o mal. E por isso ele vai escrever, a autoridade é ministro, diáconos, ministro de Deus para o teu bem. Então quer dizer que o meu governo é o ministro de Deus para o meu bem, Tiago? Paulo está falando que é. Não sou eu falando, é Paulo falando. Queridos, o problema não está na existência da autoridade, mas sim na sua deturpação. E aqui Paulo nos ensina algo muito essencial, queridos. A autoridade, ela é serva, ela não é senhora. A autoridade, ela é um instrumento, ela não é a origem aqui. A origem é Deus. Deus é o Senhor. O governo é de Deus. E Ele institui, Ele impõe, Ele coloca a autoridade como ministro e como governo. Ela existe por Deus e para Deus. E quando a autoridade se esquece disso, o que ela faz? Ela ultrapassa os seus limites. Não falamos que existe uma ordem e há fronteiras? E quando não há fronteiras, existe um caos. Quando a autoridade ela ultrapassa os seus limites, ao invés de promover a ordem, ela promove o caos. Quando o Estado começa a punir o bem e premiar o mal, ela deixa de refletir o caráter de Deus quando ela faz isso. E ela passa a refletir o quê? O pecado dos homens. Não é mais um governo de Deus através do governo instituído, mas ela se torna uma representação de um coração mau que é governado pelo seu próprio Senhor. E é nesse ponto que cada cristão espalhado pela face desse mundo, eu e você, nós precisamos agir com discernimento, queridos. O mesmo Paulo que disse, sujeitai-vos às autoridades,
ele também declarou lá em Atos capítulo 5, versículo 29, importa obedecer a Deus antes do que aos homens. E essas duas frases, elas não se contradizem aqui, pelo contrário, elas se complementam. Submeter-se à autoridade, ela é um dever, todos nós temos que fazer isso, todos nós temos que nos submeter como um dever. Submeter-se ao pecado, isso nunca será um dever. Quando leis ou decretos, queridos, ferem a consciência cristã e a verdade do Evangelho, o crente, ele não obedece por conveniência, mas permanece firme na sua postura, na sua consciência, por fidelidade a Deus. É o que nós chamamos aqui de uma resistência fiel, não rebelde, não violenta, mas santa. A obediência, queridos, ela tem limites, e o limite sempre é a santidade de Deus. C.S. Lewis, lá em Cristianismo Puro e Simples, novamente, ele vai dizer que nenhum homem é bom o suficiente para governar outro homem sem vigilância. Ou seja, toda autoridade, ela precisa ser controlada, e todo coração, ele precisa ser transformado. A fé madura, ela reconhece o bem que o Estado ainda representa, mas ela mantém seus olhos no reino que nunca erra, que é o reino de Cristo. Por isso, o cristão, eu e você, somos chamados a honrar a autoridade sem uma idolatria, e a criticar também, sem nos rebelarmos. Nós devemos respeitar o cargo, nós devemos respeitar o que é imposto, mas nós não devemos nos curvar diante do pecado. E aqui, nesse lindo país, novamente vivemos dias em que decisões injustas e leis distorcidas desafiam a nossa consciência cristã, queridos. Há tribunais que legislam contra princípios bíblicos. Há líderes que zombam dessa moral. Há ideologias que tentam redefinir o certo e o errado. Crianças, lembra que nós falamos sobre ordem? E eu acho que nós não estamos tendo ordem aqui, certo? Existe uma ordem. Quando não há ordem, há um caos. E esse momento é um momento de adoração a Deus. Então nós precisamos de ordem também, para adorar a Deus. Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de caos. E é o que Paulo está falando aqui no texto que nós estamos dizendo. Quando não tem ordem, quando há pessoas más no governo, estou dizendo que vocês são maus, mas quando há coisas más, ali não há ordem. E Paulo está nos chamando aqui nesse texto a pensar, a olhar sobre essas circunstâncias e situações que nos afastam de Deus. Queridos, o texto de Paulo, ele não nos manda a calar diante disso, sabe? Pelo contrário, ele vai nos chamar aqui a agir com muita firmeza e com muita mansidão, queridos. Não respondemos ao mal com ódio, mas com verdade. Não alimentamos a polarização, queridos, mas nós damos o quê? Um testemunho. Nós não fugimos da responsabilidade cívica que cada um de nós tem, mas nós exercemos a fé com consciência. Ou seja, o cristão, ele é convidado, ele é chamado, ele é convocado a orar, a participar, a denunciar o pecado. Mas nós fazemos isso sem uma idolatria política. Não há um partido de estimação, não podemos ter um político de estimação, não podemos projetar sobre homens e mulheres como salvadores da nossa pátria. Não há sobre pessoas, não é sobre partidos, mas é somente sobre Cristo Jesus. Quando nós denunciamos o pecado, oramos, quando nós participamos, quando nós nos submetemos, nós reconhecemos isso, queridos. Submissão não é uma omissão, ela é uma resistência. E essa resistência, ela não é uma rebeldia, queridos. Ela é uma fidelidade ao Deus que reina sobre todos os reinos. Quando a lei humana se desvia da lei moral, o cristão, ele se torna uma lembrança viva de que ainda existe uma justiça maior, queridos.
E ele sabe que viver com retidão num sistema torto é a forma mais poderosa de protesto espiritual. Enquanto o mundo ele aplaude o esperto, o cristão ele deve honrar o justo. Enquanto o mundo joga o jogo, o cristão deve andar na luz. Para isso que nós somos chamados. E talvez você possa até se perguntar, e eu acho que até os próprios irmãos em Roma se perguntaram, mas vale a pena ser correto num país tão corrompido? Vale a pena eu me submeter para homens e mulheres tão más? Vale a pena eu andar na linha, mesmo quando tudo ao meu redor não anda na linha? Será que vale a pena sermos corretos? E queridos, vale. Vale porque a nossa lealdade, ela não é a corrupção do mundo, mas ela é a nossa lealdade ao caráter de Deus. No fim, obedecer à autoridade legítima, é reconhecer que há uma ordem divina em tudo isso, queridos. É resistir à autoridade corrompida e afirmar que Deus ainda reina. A fé cristã, ela vive nesse equilíbrio aqui. Obedecer o bem e resistir o mal. E fazer ambos com uma consciência limpa. Porque o nosso objetivo não é apenas sobreviver a este império, a este mundo mal, mas é representar o reino de Cristo. E para isso que nós somos chamados. Caminhando para o fim aqui, nesse terceiro e último movimento, Paulo vai nos mostrar versículos 5 e 7. É necessário que estejais sujeitos não somente por causa da ira, mas também por dever de consciência. Por esta razão também, pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo encerra esse trecho, queridos, mostrando que a motivação da obediência cristã, aqui não basta apenas obedecer por medo da espada que ele falou. É preciso fazer isso com consciência. A verdadeira submissão, ela não nasce do temor da punição. Ou seja, não pagamos ou não devemos pagar nossos impostos ou respeitar as autoridades com medo de que algo nos aconteça. É aquela típica coisa que nós falamos para a criança: ó, a polícia na frente, bota o cinto, menino. Com medo de que o mal aconteça. Quando na verdade deveríamos colocar o cinto não com medo da polícia. É o que Paulo está dizendo, né? Assim, você pode colocar isso em escalas menores para grandes escalas. A verdadeira submissão, queridos, não nasce no temor dessa punição, mas de um reconhecimento de que Deus governa sobre tudo, e inclusive sobre aqueles que governam, por piores que eles sejam, por mais pecadores que eles sejam. Deus, inclusive, governa sobre eles. Não quer dizer que eles são cristãos, que eles temem a Deus, mas que o governo de Deus está sobre eles também. Roma, queridos, era sustentada por um sistema pesado de impostos, não muito diferente de nós. E boa parte do dinheiro público ele financiava guerras, ele financiava o luxo das cortes, o luxo do império. É só você também lembrar alguns filmes antigos que mostram sobre isso. E os cristãos sabiam, queridos, de tudo isso que acontecia em Roma. E a pergunta mais natural que poderia surgir para eles é: por que eu devo sustentar um império que não honra o Deus que eu sirvo? Por que nós aqui devemos sustentar um governo que não honra o Deus que nós servimos? Por que devemos pagar todos esses nossos impostos por um governo que não glorifica a Deus? Por que o mundo, como é mundo, tem toda essa carga tributária, mesmo em tantas corrupções, para governos que não temem a Deus? E Paulo aqui nos leva a um pouco mais fundo. A questão não é quem recebe, mas quem ordena. Quando o cristão ele cumpre o seu dever civil com integridade, queridos, paga o que deve,
respeita quem precisa, honra o que é justo, ele não está servindo a César ou aos Césares da nossa sociedade, mas está servindo a Deus. A obediência, quando feita com consciência e não com temor, com medo da punição, ela se torna uma adoração, queridos. A palavra consciência que Paulo traz aqui é uma palavra muito rica. É o espaço interior onde o Espírito Santo confirma a vontade de Deus, queridos. A consciência cristã, ela é um altar invisível, aonde a fé e a prática elas se encontram, aonde tudo que Paulo falou do 1 até o 11 encontra do 12 em diante, pegando toda a fé, toda a escrita, toda a ortodoxia, ligando com a prática, com a ortopraxia. Tudo isso, queridos, ela é nosso radar moral da alma, não guiada por leis humanas, mas guiadas pela graça de Cristo Jesus. E quando a nossa consciência, ela é moldada pela palavra de Deus, o cristão, ele vive com essa bússola interna, apontando para essa lei moral que Lewis nos fala, que Deus colocou no coração de todo ser humano, que aponta sempre para um norte verdadeiro, para o norte divino, que aponta para Cristo, que aponta para o reino de Deus. Por isso Paulo diz, pagai a todos os que é devido. E ele vai listar uma lista de 4 deveres práticos: tributo, imposto, respeito e honra. E a resposta mais concreta do texto, e talvez a mais negligenciada por nós: ser cristão, queridos, é também ser cidadão, aqui neste mundo físico. E cada um desses atos, ele é, em sua própria medida, um gesto nosso de adoração cotidiana. Quando um cristão, quando eu e você, pagamos o que nós devemos, nós declaramos que confiamos no Deus que continua sustentando nossa vida, não o sistema. Quando nós respeitamos as autoridades, mesmo discordando delas, seria como dizermos que o meu caráter não depende do comportamento dos outros. Quando nós honramos quem é digno, mostramos que reconhecemos a imagem de Deus em cada uma dessas vocações, queridos. E quando nós oramos por governantes, mesmo quando nós não queremos orar por governantes, mesmo quando julgamos que eles não deveriam ter as nossas orações, mas quando nós oramos por aqueles que nos governam, nós afirmamos que a última palavra sobre a história nossa, do nosso governo, ela vem do céu. Esse texto, queridos, ele é um golpe contra 2 extremos aqui: o da idolatria política, e que é muito aflorado em nosso tempo hoje, e de um cinismo religioso também. Uns agem como se o futuro dependesse, como falamos, de um partido, de uma pessoa, de uma ideologia, e outros vão viver como se nada mais valesse a pena. Já está tudo um caos, está tudo lascado, então não estou nem aí mais para o que está acontecendo. Mas Paulo confronta isso, queridos. Obedeça por consciência, aquela que a lei moral aponta para o aspecto divino, não por desespero. Viva com esperança, não com ilusão. Eu e você, cristãos, não agimos certo porque o sistema merece. Não fazemos o que deve ser feito, andamos na linha, somos bons cidadãos porque o sistema, o governo merece. Mas porque Deus é digno da nossa postura, do nosso caráter, da nossa entrega, do nosso entendimento. Nós não somos honestos porque nós temos medo da multa. Não com medo de algo ruim acontecer, da espada do governo vir sobre nós. Não somos honestos por causa disso. Nós somos honestos porque nós amamos a verdade. E a verdade transforma a nossa consciência, para que as nossas ações sejam ações honestas. Nós não respeitamos porque nós tememos uma punição. Não é por causa disso. Nós respeitamos porque nós entendemos que toda autoridade
justa ou não, ela responde a um juiz maior. De novo, sobre C.S. Lewis, o Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que as pessoas podem discordar sobre o que é justo, mas nunca sobre o fato de que existe justiça. Essa é a base da consciência cristã, queridos. Mesmo no mundo confuso, o coração redimido ainda sabe o que é certo. E, portanto, esse coração redimido, que sabe o que é o certo, ele faz o certo, mesmo quando ninguém mais faz o certo. Quando o mundo ri da nossa fidelidade, o cristão vai responder com coerência. Quando a cultura vai normalizar a mentira, nós vamos responder com a prática da verdade. Quando o sistema vai recompensar o jeitinho, o cristão, ele vence o mal com o bem. Nós não somos bobos, queridos. Pelo contrário, nós somos livres. Livres do medo, livres da aprovação, livres da necessidade de julgar o jogo que a sociedade joga. Submeter-se por consciência é transformar o nosso dever em um culto. Ou seja, a cada um destes atos que nós fazemos se torna um culto público daquele que governa os nossos corações. O cristão, queridos, deveria dizer com sua vida que o governo pode mudar, as leis podem falhar, mas a minha fidelidade, ela pertence a Cristo. A consciência moldada pela graça, ela é a marca de quem entendeu o Evangelho. E ela nos lembra que o certo continua sendo certo, mesmo quando o mundo inteiro diz ao contrário disso. E que viver assim, pagando o que é justo, respeitando o que é devido, honrando quem é digno, é o modo mais claro de dizermos: nós somos cristãos no mundo de Césares, e o meu rei é Jesus. Romanos 13, queridos, não é um texto sobre política. Não sei se vocês conseguiram tirar agora essa interpretação. Não é sobre política, é sobre senhorio. Paulo está dizendo, mesmo no mundo quebrado, Deus ainda governa. Mesmo no caos, Deus ainda governa. Ele institui autoridades para conter esse caos. Ele limita o poder dos homens. E Ele sustenta o curso da história, queridos. Mesmo quando parece fora de controle. O cristão, eu e você, nós vivemos então com duas certezas aqui. Primeira, de que toda autoridade humana, ela é temporária. E a segunda é que a autoridade de Cristo, ela é eterna. Governos sobem, governos descem. Pessoas entram e pessoas saem. Leis aparecem, leis deixam de existir. Tudo isso é transitório, mas o governo de Cristo, ele é eterno. E essa verdade nos ensina, queridos, como viver agora. Obedecer ao que é justo, porque isso honra a Deus. Resistir o que é pecado, porque isso preserva a nossa consciência. E agir com integridade, porque isso é o nosso testemunho. De novo, não tem como não falar sobre o Brasil. Vivemos nesse mundo, nesse Brasil polarizado, queridos, onde a mentira ela se veste de verdade, onde o poder se tornou uma idolatria. Mas o chamado de Paulo ainda continua sendo: submeta-se com consciência, não com medo. Obedeça por fé, não porque é conveniente obedecer. Nós não precisamos escolher entre omissão e entre militância, queridos. Nós devemos escolher fidelidade. E isso significa o quê? Pagar o que deve, respeitar quem serve, orar por quem governa e viver de modo tão íntegro que até um governo injusto tenha que admitir
esses crentes são diferentes. Estes homens e mulheres são diferentes. É assim que o reino de Deus se torna visível, queridos. Não pelo grito das ruas. E não estou dizendo que é errado ir para as ruas. Não estou dizendo que é errado protestar. Mas lembre, consciência, para que Deus seja glorificado. O reino de Deus se torna visível pela retidão dos fiéis. Cada ato de obediência consistente, cada gesto de honestidade, cada oração por justiça é uma semente do reino plantada no meio ao caos. E é para isso que Paulo nos chama. Ele termina: pagai a todos o que lhes é devido. E não é só sobre dinheiro que ele fala aqui. Por mais que ele diz tributo, mas é respeito, é honra, é imposto, é tributo, é tudo. Pagai a todos o que lhes é devido. E fazemos isso por causa do senhorio de Cristo. De novo, Romanos 13 não é sobre política. Romanos 13 é sobre senhorio. E na prática, a pergunta que deveria reverberar em nossos corações é: quem é nosso Senhor? A quem nós nos rendemos? Porque se nós deixamos sermos nossos próprios senhores, nossas ações elas sempre serão contra ao que Paulo está nos ensinando e contra a honrar a Deus em todas as coisas. Mas se de fato Deus é nosso Senhor, nós vamos nos submeter, nós vamos honrar, nós vamos pagar, nós vamos relacionar com esse mundo caótico na perspectiva cristã. 13 aqui não é um texto aleatório, solto no meio do que Paulo está dizendo. Ele tem coerência, ele tem um link. Consciência, relacionamento uns com os outros, entendimento sobre o mal, e agora ele fala sobre governos e autoridades. Bom, eu oro para que essa verdade ela possa reverberar em nossos corações e para que todas as vezes que os sentimentos ruins e que são justos, que são reais, pelas injustiças que nós vemos, assolam o nosso coração, nós possamos lembrar que, e mesmo em meio ao caos, Deus ainda é Senhor deste mundo. Ele é Senhor dos governos e é Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar?